Olá pessoal, é PY2, Eco Índia Oscar, e hoje eu quero passar aqui para vocês uma experiência que eu estou fazendo, que eu acho interessante registrar aqui, né? E sempre tem algum aprendizado em tudo que a gente faz aqui. Eu tenho um radinho muito interessante aqui, que é esse radinho Sony. É antigo, já está comigo há um bom tempo. Tem várias faixas aqui, né? Inclusive ele tem os 40 metros, né? E outras frequências também de rádio, utilizadas pelo rádio amador. E esses dias, como eu estava mexendo com varicap, fizemos aquela anteninha, a loop magnética com sintonia através do varicap. Eu pensei em incluir nesse receptor uma sintonia fina utilizando varicap, né? Montaria um pequeno circuitinho com varicap, um resistor, um capacitorzinho dentro da caixinha do rádio e acrescentaria aqui algum terminal, alguma coisa, ou na parte traseira ou dianteira, para tirar a tensão, né, variável, para a gente poder fazer uma sintonia fina para melhorar a recepção aqui, pelo menos em 40 metros. Que a ideia nossa é montar aqui embora eu tenha estação, tudo funcionando, mas a ideia era fazer um QRP, um transmissorzinho de telegrafia e também ter um receptorzinho, né? Simples, que a gente possa levar para qualquer lugar aí, para brincar um pouquinho. E logo quando eu comecei a pesquisar sobre a sintonia com o varicap, eu lembrei que esse receptor aqui, ele não tem recepção para SSB nem telegrafia, né? Ele não tem recepção para telegrafia. Então eu falei, eu vou fazer um BFO. Escrevi aqui que esse vai ser o assunto de hoje. Eu vou fazer um BFO, né? O que é o BFO? O BFO é um oscilador de batimento, né? É um pequeno oscilador que você faz, que você acrescenta a qualquer receptor, né? Desde que seja super heterodino, né? E tenha os estágios DFI. É um pequeno osciladorzinho que você vai tirar um sinal dele e vai injetar no seu receptor, né? No teu receptor. Normalmente, a maioria dos receptores aqui, a frequência intermediária é de 455 kHz, que é exatamente a desse receptor aí que eu mostrei para vocês. Então aqui normalmente o pessoal costuma fazer um osciladorzinho utilizando uma bobininha, né, e um capacitor. Normalmente é aqueles transformador de frequência intermediária, aqueles copinhos, né, aquelas caixinhas metálicas que todo receptor antigo aí, né, quem gosta de eletrônica já viu, tá? Ocorre que eu não consegui encontrar aqui na minha sucata, em lugar nenhum, um transformador de frequência intermediária para mim poder usar aqui, né? Para montar o osciladorzinho é fácil, a gente encontra vários esquemas, né? Não é coisa difícil. Então eu optei em fazer o que? Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui um cristal, né? Vou incluir aqui um cristal nessa frequência. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre cristais, os que eu tenho aqui são frequências altas, né? Aí eu encontrei, não o cristal, mas eu encontrei o ressonador, né? Ressonador cerâmico, tá? Na frequência de 455 kHz, tá? Eu falei, vamos usar então o ressonador. Eu acho que é uma opção boa, né? Barata. E eu pesquisei na internet, você encontra aí, pelo menos foi o que eu paguei, por 68 centavos. 68 centavos cada ressonador. Acabei comprando um potinho aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, isso, ó. Comprei um punhado aqui, uns 20. Falei, vou fazer umas brincadeiras com o ressonador.
tá? Não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver se eu consigo dar foco. Vou botar na mão aqui, ó. Aqui assim que ele aparece aqui, vamos ver se ele vai dar foco na frequência. Isso, olha. Então é um ressonador cerâmico na frequência de 455, tá? O que está escrito aqui é CRB 455E, tá? Foi o que eu encontrei. A minha ideia então é começar uma série de vídeos aqui fazendo algumas experiências, né, com esse ressonador, inclusive filtros cerâmicos também, né? E me deu a ideia também que, além de fazer o BFO para esse receptor, fazer o projetinho de um receptor super heterodino, mas usando filtros cerâmicos. Então, usando vários filtros cerâmicos nos vários estágios ali, amplificadores. Não sei se vai funcionar. Mas a primeira experiência que eu quero passar para vocês é a seguinte. Eu resolvi fazer um teste. Eu falei, bom, comprei os ressonadores. Como é que eu vou verificar se ele está funcionando mesmo, né? Que está gerando a frequência correta. Então eu optei. Eu podia fazer um oscilador, né? Podia fazer um osciladorzinho e colocar o ressonador e ver a frequência que está oscilando, né? Podia ser feito dessa forma. Mas eu acabei resolvendo fazer aqui uma experiência com o ressonador e eu encontrei um valor aqui que não bateu com a frequência, né? Não coincidiu com essa frequência. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Provavelmente é algum erro de interpretação da minha parte, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nessa área aqui de filtros cerâmicos, cristais, né? Osciladores. Eu andei pesquisando, a gente encontra bastante material em inglês, né? O que você encontra em português normalmente é o básico, né? Muito simples. Mas eu fiz uma montagem aqui, que eu vou colocar para vocês aqui, para ter uma ideia. Eu falei, eu vou usar os recursos que eu tenho aqui, para ver se eu consigo medir a frequência. Eu falei, bom, é um ressonador cerâmico, o princípio dele deve ser semelhante, é semelhante ao cristal, né? É um circuito sintonizado, né? Ele tem simbolicamente, né? A simbologia dele é como se fosse um indutor, um capacitor em série, com mais um capacitor em paralelo. Então é um circuito sintonizado. Eu pensei em fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o ressonador cerâmico. Opa, deixa eu dar uma arrumada aqui nisso. Eu vou colocar o ressonador cerâmico aqui, um resistorzinho aqui para a terra. E eu vou aqui nesse ponto ligar um gerador de sinal. Eu tenho um gerador de sinal que também eu tenho feito pouco uso dele. Na realidade é mais para o hobby aqui, mesmo para fazer experiências, né? É um equipamento simples, mas é útil também na bancada. Dá para a gente fazer bastante coisa. Para quem gosta, né, de montagens, de experiências, de eletrônica, principalmente nessa área de telecomunicações, né? Então eu pensei, eu vou ligar aqui o gerador na frequência de 455, né? E aqui na saída eu vou ligar um osciloscópio, né? Eu tenho aqui também um pequeno osciloscópio que eu acho que eu já mostrei para vocês aqui no canal. É um pequeno osciloscópio, é de um canal só, infelizmente, né? Mas dá pra gente brincar também aqui, pesquisar bastante coisa. E para quem trabalha também com manutenção, é um bom quebra-galho, né? No nosso caso aqui são mais experiências mesmo, aqui de laboratório, para a gente poder aprender e se aprimorar mais na área aqui. Então eu falei, eu vou fazer isso aqui e vou comprovar, né? Basta eu dar uma variação na frequência, aqui um sweep aqui na entrada, variar a frequência, por exemplo, de 100 kHz até uns 800,
kHz, tá? Eu não sei se está aparecendo aqui embaixo, acho que não aparece mais, né? Eu vou variar a frequência deixa eu botar aqui em cima, ó, de 100 kHz a 800 kHz. E o que eu estava esperando encontrar é alguma coisa parecida com isso aqui, né? Ó, aqui uma frequência de pico, né? Aqui onde você vai ter a amplitude máxima lá no osciloscópio, o sinal vai ter como amplitude máxima, e essa frequência aqui provavelmente vai ser a frequência de 455 kHz, tá certo? E eu posso determinar também aqui esse ponto e esse ponto e ver a banda, né? A banda passante desse filtro cerâmico, tá? Então eu resolvi fazer essa experiência e eu vou na sequência aqui mostrar para vocês o resultado que eu obtive. Nós vamos fazer a montagem, tá bom, gente? Vamos prosseguir então aqui com os nossos testes. Olá, pessoal. Voltamos aqui então a fazer agora a parte prática, tá? Eu montei aqui na protoboard, olha, coloquei aqui o filtro cerâmico, né? Tá aqui o resistor, tá? E já liguei aqui os conectores do gerador de sinais, que é esse aqui que eu tenho, ó. Temos aqui um geradorzinho de sinal. Deixa eu ver se eu focalizo melhor aí, tá meio ruim, né? Tá? Eu coloquei ele na frequência de 100 kHz, tá bom? 100 kHz. E o circuito que está montado ali, eu vou desenhar aqui, deixa eu ver, é isso aqui, que nem eu tinha explicado antes, né? É o filtrinho, um resistorzinho aqui, tá? Esse resistorzinho é de 220 ohms, tá? Aqui nesse ponto eu liguei o osciloscópio, tá? E na entrada dele o gerador, tá? O gerador ali, que eu vou variar a frequência. Então eu estou começando com 100 kHz e vou até uns 600 mais ou menos, para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Eu estou aqui com a frequência, vou mudar a frequência manualmente. Eu podia colocar aqui no sweep também para fazer automático, mas eu achei melhor fazer dessa forma. E eu tenho aqui o osciloscópio, tá com um pequeno falso contato aqui, deixa eu ver se eu arrumo. Tá aqui, tá? Acho que está muito iluminado, né? Aqui acho que está melhor, tá? Eu tenho aqui o osciloscópio, se vocês olharem aqui nele, tem aqui desse lado a escala que vai te dar a voltagem, tá? Não, tá meio embaçado aqui, mas ele tá dando, na frequência de 100 kHz, tá dando algo em torno de 86 milivolts, tá? E a frequência aqui do lado, ó, 100 kHz, tá bom? Então eu tenho 100 kHz, 86 milivolts. Vocês reparem que eu estou trabalhando com uma onda senoidal, né? Então eu vou aumentar agora, ó, 200. Aqui eu estou com 200 kHz. Reparem que aumentou bastante a amplitude já da senoide. Foi para 170 milivolts com 200 kHz. Aumentando mais, 300, olha, já subiu bastante. Eu vou mexer aqui na escala. Reduzir um pouco a escala aqui, tá? Isso, assim. Eu estou com 264 milivolts e 300 kHz. Então, cheguei em 268 milivolts. Subi agora a frequência para 400, tá? Reparem que aqui do lado está 400 kHz. Tá meio embaçado, né? Não estou gostando dessa imagem, mas... tá 400 kHz e chegou a 444 milivolts. Se eu mudar para 500, repara o que vai acontecer. Frequência de 500 caiu a amplitude da senoide para 252. Então eu vou retornar para 400. 400 deu 444. Como a frequência que está marcada nesse ressonador cerâmica de 455, eu vou ajustar aqui para a gente ir subindo aos poucos, né?
Então, olha lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. 410 já foi para 504 milivolts. 420, eu vou até reduzir um pouco aí a amplitude dela, tá para 488 milivolts, para 420 MHz. Subindo mais um pouquinho, 430, frequência de 430 MHz, eu estou com 700 milivolts, um valor bem mais alto. Agora eu vou para 440, a frequência. 440, já subiu também, olha lá, tá para 1,17 milivolts na saída do circuito em 440 kHz. Eu vou aumentar um pouquinho, 450, reparem que deu uma caída enorme, em 450 então caiu. Então a frequência do cristal é menor que 450, né? E maior que 440. Então eu vou mudar aqui a escala decimal lá. Vamos aumentando então. 441, ó, tá caindo. Repare, 442 está caindo. Então eu vou voltar 441, 440 está com 1,17 volts. Amplitude, amplitude não, né? É o VPP, tá? Isso daí é a tensão de pico a pico, tá? Agora 439, ó. Deu 1,21. Se eu volto para 438 kHz, a tensão caiu para 1,19, 1,12. Então a frequência é um pouco maior. Então 439. Então a conclusão que eu cheguei fazendo essa experiência é que, aumentando aqui embaixo, né? É que a frequência de oscilação, né? A frequência de corte desse filtro cerâmico aqui, desse ressonador cerâmico, é de 439 kHz, tá? Essa foi a surpresa que eu tive. Então eu não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, porque inicialmente, né, o bom senso, a lógica, dizia que isso aqui iria funcionar, né? Como vocês repararam, né, o valor da tensão de pico, ele vai aumentando, ele segue bem parecido com isso aqui, e passando na frequência de ressonância, ele dá uma caída bem aqui, fica zerado um certo tempo. A curva é desse jeito. Só que não está dando os 455 que tinha que dar. Nesse pico aqui está dando 439 kHz, tá? Então, eu não sei se é algum erro conceitual ou se tem algum detalhezinho em relação ao filtro cerâmico aqui, ao ressonador, desculpa, cerâmico, que eu preciso pesquisar mais. Talvez algum capacitor em paralelo, alguma coisa para mexer na frequência dele, para ajustar, né? O mais interessante é que eu já repeti essa experiência aqui várias vezes, e com outros filtros, né? Peguei uns 2 ou 3 ali e todos repetem a mesma frequência, 439 kHz. Tá bom? Então eu queria deixar aqui registrar aqui essa experiência que fizemos. Vou continuar pesquisando, estudar mais um pouco para ver o que está dando errado aqui, ou se é realmente isso, se a frequência é exatamente essa e tem que trabalhar com algum capacitor em série ou paralelo, né? A gente vai realizando e conforme eu for fazendo, eu vou acrescentando aqui no nosso vídeo para aqueles que quiserem, né? Conhecer um pouco mais da eletrônica, a parte de telecomunicações, aí, radiofrequência, né? Tá bom? Um abraço para todos, então, de PY2 EIO, tá? E fiquem à vontade para fazer nos comentários aí, tá bom, gente? É bacana a gente ir trocando aqui informação. Um abraço para todos.